hoje. E fica a pergunta, né? Então se para cada povo não alcançado existem quase 1.000 igrejas estabelecidas, por que existem tão poucos missionários hoje no campo? Eu estava vendo um dado do site Luz e Ação, trazendo algumas informações. Parece que existem aproximadamente 400.000 missionários transculturais hoje, mais uma demanda de aproximadamente 1,8 bilhão de pessoas para ouvirem o Evangelho, segundo os dados desse site que eu dei uma pesquisada. E a grande pergunta é por quê, pastor? Graça e paz, sou o pastor Paulo Damasceno, você está no Instituto Bíblico Ruach, e você vai assistir agora uma Ruach Live. São lives que eu faço com convidados abordando algum tema específico. Bom, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho das notificações, e se esse conteúdo gerou algum valor para você, não deixe de curtir, porque isso faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, é importante e recomenda ele para outras pessoas. Pegue papel e caneta, faça suas anotações e seja edificado por esse conteúdo. Graça e paz. Olá, meu amigo, tudo na paz? Boa noite. Graça, tudo bem, boa noite. Desculpa o atraso. Sem problema. Perdoe o atraso. Aqui em casa, nós somos uma grande equipe, sabe? E minha esposa, ela trabalha à noite. E aqui ela acabou de sair para trabalhar e aí à tarde, geralmente eu preparo a janta dela para ela poder levar para o serviço. Olha aí. E aí, preparando a janta, o gás acaba. Uau. Acontece, né? E aí aquela Tivemos correria. um culto doméstico aqui agora também, acabou agora. Graças a Deus. Tivemos 8 pessoas aqui em casa. Ah, que legal. 8 pessoas. E essa questão de culto doméstico aqui em Portugal é muito importante. Muito importante. Começa agora a consolidar as pessoas, a discipular as pessoas e a fortalecer, né? E tem sido bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, meu amigo? Obrigado mais uma vez por ter aceitado o meu convite para a gente continuar falando sobre missões. E hoje um assunto, acho que de extrema importância, que é o porquê que existem tão poucos missionários transculturais no mundo. A última live que nós fizemos citou um dado muito preocupante e interessante ao mesmo tempo, que é que para cada povo não alcançado existe quase 1.000 igrejas, 1.000 congregações estabelecidas no mundo hoje. E fica a pergunta, né? Então se para cada povo não alcançado existem quase 1.000 igrejas estabelecidas, por que existem tão poucos missionários hoje no campo? Eu estava vendo um dado do site Luz e Ação, trazendo algumas informações. Parece que existem aproximadamente 400.000 missionários transculturais hoje, mais uma demanda de aproximadamente 1,8 bilhão de pessoas para ouvirem o Evangelho, segundo os dados desse site que eu dei uma pesquisada. E a grande pergunta é por quê, pastor? Olha, pastor Paulo, primeiramente eu quero agradecê-lo mais uma vez por essa oportunidade de estar com você, com o Instituto Bíblico Ruach. E é muito importante você, como diretor dessa escola,
você como professor, né, como discipulador, e tem falado sobre a palavra de Deus em diversos temas. É muito importante você ter essas informações, até porque a igreja ela precisa crescer nesse assunto, tá? Deixa eu falar. Eu marquei aqui 5 tópicos, 5 pontos que eu quero falar dentro desse tema e dentro desse tempo também, ok? De maneira alguma eu vou atacar a igreja, de maneira alguma eu quero ofender as denominações, quero já deixar bem claro, mas nós temos essa liberdade para falar aquilo que tem que ser falado, ok? Então esse tema, ele não é simples de falar, ele não é fácil, porque há tão poucos missionários no campo. Por que eu digo que não é fácil? Porque você lembra que na primeira live eu falei que já fazem 20 anos que eu trabalho com esse tema. Sim. E eu conheço alguns países, eu conheço alguns missionários, eu conheço alguns lugares, eu sei das necessidades. E hoje eu estou no campo, desenvolvendo um trabalho missionário, e eu vejo a grande necessidade. Quando eu vou para o meu país, no caso o Brasil, eu vejo tantos obreiros, eu vejo tantas coisas assim que deveria, de repente, trazer uma preparação melhor e trabalhar no envio. Então, assim, respondendo a sua pergunta, a primeira questão que eu quero conversar contigo hoje vamos voltar para a pergunta. Por que há tão poucos missionários no mundo? Primeiro, falta de entendimento do propósito global ou falta de conhecimento do propósito global. Então, assim, o primeiro pilar que nós aqui devemos levantar hoje aqui nessa live é a importância do conhecimento do propósito global de Deus. Conhecer esse propósito biblicamente. Começando lá no princípio, lá em Gênesis, né? Você olhando para Gênesis capítulo 12, versículo 3, que Deus fala para Abrão, em ti, né? Todas as famílias serão abençoadas, mostrando já o propósito de Deus de alcançar e abençoar todas as famílias. Ainda no Antigo Testamento tem um salmo que ele é considerado, Paulo, como salmo missionário, que é o Salmo 67, o verso 5, para que todos os povos o louvem, ou seja, o que está dizendo para nós lá no Salmo 67, verso 5, que os povos te louvem, ó Deus, que todas as nações te louvem. Então, assim, qual é o propósito global de Deus? Que todos os povos louvem o nome do Senhor. Qual é o propósito global de Deus? Que todos os povos, línguas, nações conheçam o nome do nosso Deus. Então, assim, por que existem poucos missionários? Começando pela base, pela igreja local. Certo. Primeiro pilar, falta de conhecimento do propósito de Deus. Lembra que eu falei que a missão precede a igreja? Lembra que eu falei isso? Muitos colocam a igreja, missão. Não, é missão, igreja. Se a igreja existe, é por causa da missão. Ok? Então, o propósito principal da igreja é missão. Não existe outro propósito, não existe outra coisa para a igreja a não ser cumprir a missão de Deus. Ok? Pastor, então, para aqueles que estão participando aí, então já levantamos o primeiro pilar, conhecer o propósito global de Deus. Mas acredito que o senhor acha que a maioria dos pastores locais, dos pastores dirigentes de congregação, de uma igreja local, eles sabem da importância e eles conhecem a missão de Deus, conhecem a necessidade dessa missão. Correto? Eu digo que o conhecimento
Paulo, vamos ser sinceros, o conhecimento bíblico e teológico, ele está muito fraco. Tá? Vamos falando aí da nossa cidade, São Paulo. 50% dos pastores que estão em São Paulo nunca leram a Bíblia inteira. Pesquisa para você ver. Agora, como que eu vou ensinar, que é um dos pilares que eu coloquei aqui, como que eu vou discipular e ensinar a igreja se eu não tenho esse conhecimento? Como eu vou ter paixão pela obra missionária se eu não tenho conhecimento? Então, uma coisa depende da outra. Então, a ideia aqui agora, nessa live, é construir essa ideia que a gente precisa conhecer o propósito global de Deus que está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O pastor acredita que uma parcela dos pastores, dos líderes locais, eles estão na frente de um rebanho, mas com uma visão limitada apenas à sua congregação, limitada apenas ao seu círculo ali de ação, né, do seu bairro. O pastor acredita isso? Acredito. Eu até agradeço a Deus pelos pastores, né? Porque eles estão fazendo o que eles podem fazer. Muitos são fortes e corajosos, porque além de pastorearem o seu rebanho, a sua igreja, ainda a grande maioria no Brasil precisa trabalhar. Então pensa na vida de um pastor que trabalha 10, 12 horas por dia, depois ele tem que pastorear uma igreja, tem que preparar um sermão, ele tem que cuidar da família dele, ele tem que cuidar da família da igreja. Imagina a cabeça de um pastor desse. Entendeu? Então existe a cobrança ainda sobre ele, o peso, né? E a gente esquece que o pastor também é pessoa, o pastor tem alma, o pastor sofre, tem todos os problemas, as necessidades, tá? Então, assim, eu não quero trazer esse peso para os pastores, mas também cada pastor local, ele vai ter a sua responsabilidade diante de Deus em relação à missão de Deus. Então, às vezes fica muito limitado, né? Ele está muito limitado porque faltou também para ele um discipulado. Por exemplo, eu sou o pastor de uma igreja, mas eu tenho um pastor. Você conhece o pastor Clodoaldo. Então eu tenho alguém que coloca a mão na minha cabeça. Então ele é o meu discipulador, ele é o meu mentor, ele é meu pastor. Então ele fala, Alexandre, foca nisso, Alexandre, é esse caminho, Alexandre, olha, é nação, é nações, é povo. Então isso é a importância do discipulado. Um dia vamos falar sobre o discipulado, a importância de falarmos sobre o discipulado. Tá? Então, muitos pastores que estão na frente das congregações é porque não tiveram um bom discipulado nessa questão da teologia bíblica de missões. Tá bem? Tá. O segundo, vamos lá para o segundo? Hoje eu quero falar tudo, hein? O segundo ponto. Por que há tão poucos missionários no campo? Segundo ponto. Teve um pastor que te mandou um abraço essa semana. Ah, é? Quem? Falou assim, fala pro pastor Alexandre que eu tô mandando um abraço para ele, que ele já esteve aqui comigo. Apóstolo Claudecir Silva, do Japão. Ah, sim, eu estive 4 vezes com ele no Japão. Ele falou. Sabe que eu queria assistir, mas por causa do horário, né? Era 2:30 da manhã aqui para mim. Daí é pesado. É verdade. Pesado. Mas o pastor Claudecir é uma benção. Já estive 4 vezes com ele no Japão. Você precisa conhecer o Japão, hein? Então, por que há tão poucos missionários no campo? A segunda resposta. Por falta de obediência, ou por falta da obediência, ou por falta de obedecer o quê? A grande comissão. A palavra grande comissão, Paulo, não existe na Bíblia. A palavra grande comissão não tem na Bíblia. Agora, a ideia da grande comissão tem na Bíblia. Ok? Agora, nesse ponto, eu entro com você em alguns dados importantes. Vamos lá? Mais da metade da igreja, ou mais da metade dos fiéis, desconhece o termo grande comissão. Não conhece. Faça essa pesquisa. Eu sei,
você prega, você faz conferência, faz um teste. Faz um teste quando você for pregar com alguém. Fala assim, cita para mim um versículo, o livro, versículo, o capítulo e o versículo. A grande comissão. Dos evangelhos em relação que fala sobre a grande comissão. Faz essa pesquisa para você ver. Bom, aqui eu notei, mais da metade dos fiéis não conhece, não sabe. Está lá em Mateus 28, está lá em Marcos 16, está lá em Lucas 24, João 20, Atos 1. Tá? Para aqueles que estão participando. Então, onde está a grande comissão? A palavra da grande comissão. Primeiro, tá? Em Mateus 28, 19 e 20. Está lá em Marcos 16 e 15. Está lá em Lucas capítulo 24, 47. Está lá em João capítulo 20, versículo 20, 21 e 20, onde Jesus assopra o Espírito Santo, envia. E está em Atos capítulo 1, versículo 8. Aí está o quê? A grande comissão. A grande comissão. Agora, entendendo isso, a igreja entendendo isso, tendo um pastor da congregação que gaste tempo falando, explicando, ensinando a importância da grande comissão, isso vai trazer um despertamento na igreja. A igreja vai conhecer a tríplice ordem missionária. Qual é? Discipular, batizar e ensinar a discipular. Essa é a ordem que a igreja precisa. Agora, para a igreja desenvolver isso, é o que eu estou fazendo muito aqui em Portugal. Estou discipulando. Eu não estou aqui atrás de uma grande multidão. Não estou. Eu estou atrás de um grupo que eu possa discipular eles. Então, essa tríplice ordem missionária que fala sobre discipulado, discipular, batizar e ensinar a discipular, a multiplicar. Essa é a questão que o pastor local, todos os pastores locais, todos os pastores precisam praticar isso, para ter uma igreja missional, uma igreja missionária, uma igreja apaixonada pela evangelização. Sem esse ensinamento, Paulo, não tem como, ok? Agora, por não ter esse conhecimento da grande comissão, acontece o quê? O crescente desinteresse pela evangelização. É isso. Então, agora para eu cumprir a grande comissão, eu preciso reconhecer, né, a grande omissão. Então, o grande problema também não é o desconhecimento em relação à grande comissão, é a grande omissão que existe no meu coração. Então, existe uma grande omissão que precisa ser vencida, que precisa ser derrotada, que precisa sair do nosso meio, a omissão em relação ao Evangelho. E como que eu vou tirar essa omissão do meu coração ou da minha congregação? Aplicando, ensinando, discipulando e mostrando a importância. As palavras de Jesus em Mateus 28, em Marcos 16, Lucas 24, João 20, Atos 1, aplicando esses ensinamentos, trazendo esses ensinamentos, discipulando a igreja local, preparando ela para que ela possa, sim, olhar para as nações. Ok? Eu acredito, pastor, que é uma chave muito importante isso, porque se os cristãos locais não forem ensinados, não forem discipulados e motivados a amar as almas, a se preocupar com os povos não alcançados, com aqueles que precisam ser evangelizados. Isso que Paulo fala em Romanos 15, 20, né? Ele fala assim, até abri aqui: desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então ele fala sobre essa preocupação de não evangelizar onde as pessoas já estavam sendo evangelizadas, mas de evangelizar onde as pessoas ainda não tinham ouvido falar de Cristo. E eu acho que isso que o senhor falou é uma chave muito importante, porque se os cristãos locais de uma congregação não forem ensinados, como o senhor falou, discipulados,
e motivados a amarem, a pensarem nessa necessidade dos povos não alcançados, vai acontecer essa grande omissão, sempre. Vai acontecer, vai morrer. Vai acontecer o esfriamento espiritual. Vai acontecer, não está sendo ensinado. Mateus 28 e 29 fala muito forte no meu coração. Errais por não conhecer o quê? As Escrituras. Nem o poder de Deus. Então, meu povo erra por não conhecer. Então, se nós estamos errando nessa questão do envio missionário, é por falta de conhecimento. É por falta de construirmos esse alicerce, que é a questão do propósito global, nessa questão da desobediência em relação à grande comissão, que gera a grande omissão. Ok? Vamos lá para o terceiro pilar. Okay. Por que há tão poucos missionários no campo? Precisamos, sabe por quê? Porque precisamos mudar a nossa maneira de pensar em relação a isso. Precisamos mudar o nosso pensamento em relação a missões. Precisamos ter uma renovação de mente. Romanos 12. O Coríntios fala também. Precisamos ter uma mente de Cristo. Uma mente de Cristo. Sim. Então precisamos mudar a nossa maneira de pensar em relação à obra missionária. Quando eu falo isso, sabe o que vem no meu coração, Paulo? Atos 1 e 8. Recebereis, né? O poder, a virtude, o poder do Espírito Santo. Deixa eu ler aqui. Recebereis o que? Minhas testemunhas. Começando em Jerusalém. Tá aqui, ó. Mas recebereis o que? O poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E semeis minhas testemunhas. Minhas testemunhas. Daí ele abre o campo para você. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sabe por que eu falei mudar a nossa maneira de pensar? Porque a gente pega esse texto e traz uma hermenêutica, uma aplicação errada em relação a isso. E muitos falam, não, primeiro é Jerusalém. Primeiro tem que ser aqui. Não, primeiro é aqui. Não esquece Judéia, Samaria, confins da terra. Não, esquece. África esquece, Europa esquece. Primeiro é aqui. Então, essa igreja nunca sai de onde ela está. Ela nunca vai além daquilo que Deus tem para ela. Porque, às vezes, claro, falta conhecimento, falta discipulado, mas falta também esse propósito de a gente mudar o nosso pensamento. Quando eu falo assim, mudar o pensamento, eu estou falando assim, Pastor Paulo, precisamos ter objetivos um pouco maiores e sonhar um pouco mais alto. Eu acho que a grande chave desse texto aí é a palavra tanto, né? Tanto em Jerusalém, tanto como na Judéia. Ou seja, não é primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois Samaria. É tanto Jerusalém como, ou seja, é ao mesmo tempo. Acho que essa é a chave hermenêutica desse texto. É ao mesmo tempo. Preciso me preocupar com aqueles que estão no meu raio de ação. Eu preciso me preocupar em ganhar e evangelizar as pessoas do meu bairro, da minha cidade, mas ao mesmo tempo me preocupar com aqueles que estão longe, salvação daqueles que não têm oportunidade de ouvir o evangelho. A igreja é dinâmica, a igreja é universal, a igreja ela vai além de 4 paredes. A igreja local ela é importantíssima, porque a igreja local é a esperança do mundo. A igreja local é a esperança do mundo. Então, assim, qual que é o propósito de missões? O propósito de missões é plantar igrejas onde não existem igrejas. Qual que é o propósito da igreja local? Evangelizar onde ela foi plantada e estabelecida. Quando eu tenho isso, quando eu tenho essa renovação na minha mente, quando eu tenho esse propósito, quando eu passo agora a sonhar mais altos, começo a fazer projetos, ter objetivos um pouco, né, maiores mesmo, sonhar um pouco mais alto, eu consigo agora avançar além fronteiras. Eu consigo ir além fronteiras. Fica aí essa dica para os irmãos que estão participando aí conosco. Amém? Então, esse é o terceiro pilar que nós levantamos aqui. Pastor, por que há tão poucos missionários no campo?
porque precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Estou abrindo um parêntese aqui. O pastor acredita que a internet hoje é uma ferramenta fundamental para alcançar as pessoas que estão distantes? Porque, por exemplo, a gente enviar alguém a um custo grande disso, para manter um missionário no campo, para manter não só o missionário, mas a sua família, manter as suas despesas. E o senhor acredita que hoje a internet ela pode ser uma ferramenta de alcance para pessoas que estão distantes? Claro, e isso já está acontecendo, né? Isso está sendo revelado agora para nós, por intermédio dessa pandemia, através dessa quarentena. E eu até anotei aqui que com a abertura dessa quarentena, a igreja já conseguiu alcançar 4 bilhões de pessoas no mundo. Isso é extraordinário. Da onde que eu tenho essa informação? Então, semana passada eu participei de um treinamento, reforma digital, porque eu já estou pensando, eu já preciso já me preparar na inteligência digital. Okay? É uma ferramenta que nós, pastores, precisamos já começar a pensar sobre isso, sobre a inteligência digital. E ali foi revelado que durante essa quarentena, o professor trouxe uma pesquisa que a igreja já alcançou 4 bilhões de pessoas no mundo, tá? Por intermédio da internet. Tá? Ou seja, alguns meses atrás, pastor Paulo, era somente o pastor, ou talvez um grande ministério que fazia o culto online. Hoje, todo mundo está fazendo. Do maior ao menor. Você pega o irmãozinho mais simples da congregação, ele está gravando um vídeo, está colocando no Facebook, ele está mandando via WhatsApp. Então, tudo isso Deus tem usado, está usando essas ferramentas para que o nome dele seja glorificado. A internet, ela conseguiu nivelar, né? A internet conseguiu nivelar, né? Como o senhor falou, os grandes ministérios com igrejas pequenas, nivelar, colocar todo mundo no mesmo nível com a mesma oportunidade de alcance. Claro, o que difere é as tecnologias, ou seja, as capacidades, né? Porque tem algumas igrejas, tem alguns irmãos de algumas igrejas, como a nossa igreja Betel, lá tem os profissionais nessa questão de mídia, então eles conseguem fazer todo aquele cenário atrativo, mas no caso nosso aqui em Taipas, nós somos simples, mas estamos alcançando pessoas não crentes aqui na região de Taipas, porque eu já ouvi esse testemunho aqui em Calda das Taipas. Para quem está nos ouvindo não conhece, a gente mora aqui numa freguesia em Portugal, que tem aproximadamente de 6 a 8 mil pessoas. Só tem a nossa igreja local aqui na freguesia. E a nossa igreja tem aproximadamente 50 pessoas. A média das igrejas em Portugal tem 25 pessoas. É a média de acordo com a Aliança Evangélica Portuguesa. Claro que nós temos igreja em Portugal com 800, 100, 200 pessoas, mas é mais na região de Lisboa. Fora disso, a grande maioria das igrejas é em torno de 25 pessoas. Mas voltando aqui para o meu cenário, para o meu campo de trabalho, assim, nós temos 50 pessoas, a gente alcança a metade da igreja, mas eu já estou ouvindo testemunho que, através da plataforma da internet, outras pessoas que não frequentam a nossa igreja têm, participado, têm ouvido as mensagens, os cânticos. Então essas pessoas estão sendo alcançadas. E glória a Deus por isso. Legal. Glória a Deus por isso. Graças a Deus. Amém? O quarto pilar, vamos lá? Vamos levantar o quarto pilar aqui. Vamos lá. Por que há tão poucos missionários no campo? Vamos lá? O quarto pilar, a igreja precisa conhecer a necessidade do mundo. Voltando aqui ainda, falta do conhecimento. Agora em relação
ao mundo global, dos povos, você citou aí, dos povos não alcançados, dos povos menos evangelizados. Por que há tão poucos missionários do mundo? Porque falta esse conhecimento na congregação de justos em relação à necessidade global, em relação à necessidade do mundo, em relação à pregação do evangelho. Tá? Então, assim, a tarefa é grande. Por que ela é grande? Porque existem em torno de 3 bilhões de pessoas não alcançadas pelo Evangelho. Oswaldo Smith, ele diz assim: nós falamos sobre a segunda volta de Jesus, mas mais da metade do mundo nunca ouviu falar da primeira volta de Jesus. Ou seja, nós falamos, pregamos, nós estamos muito agora na segunda volta de Jesus, né? Apocalipse para cima, Apocalipse para baixo e tal, e glória a Deus, e Jesus vai voltar, amém. Mas são bilhões de pessoas que nunca ouviram falar da primeira volta de Jesus. Veja bem, daí tem aquela sigla, né? PNA, povos não alcançados, e o PMA, povos menos alcançados. Como que eu sei como eu sei diferenciar? Por exemplo, povos não alcançados, a taxa de evangelização é menos de 1%. Menos de 1% são povos não alcançados. Povos menos evangelizados é abaixo de 5%. Tá? Então eu sei diferenciar. Aqui em Portugal tem menos de 1% de cristãos evangélicos, sendo que 2/3 são estrangeiros. São pouquíssimos portugueses convertidos, pouquíssimos. Então a tarefa é grande. Mas vamos lá, a tarefa também, pastor Paulo, ela é pequena. Sabe por que ela é pequena? Porque existem 1000 igrejas para cada grupo de povo não alcançado. E como que eu sei disso? Bom, de acordo com as pesquisas, existem 17.000 etnias. E dentro de cada etnia existem grupos de povos. Então, veja aí, são 17.000 etnias. 46% da população mundial não conhece ainda o Evangelho como nós conhecemos. Daí entra aquela famosa janela que tanto se fala, ou ouvimos no passado, mas hoje quase não ouvimos mais. Já se abriu algumas novas janelas, como a janela verde, que alcança todas as florestas do mundo, começando na América do Sul, passando pela Amazonas, indo para a África até a Ásia, que existem 2.200 povos dentro dessa janela. Mas tem a janela 1040. O que é a janela 1040? Criada por Louis Bush em 1990. É a janela que está localizada entre 10 a 40 graus acima, né, graus ao norte da linha do Equador. Então, dentro daquela janelinha, pastor Paulo, 1040, existem 62 nações. Anote aí, 62 nações. 62 nações. Pastor, eu fico imaginando, por exemplo, se eu não tivesse nascido no Brasil, eu fico imaginando, pessoal, se eu tivesse nascido, por exemplo, no Cazaquistão, daí eu nasci numa família muçulmana, fui criado numa família muçulmana, e aí fui ensinado pelo Alcorão, os pilares do islamismo, e aí iria crescendo, me tornando um jovem muçulmano. Muito provavelmente eu ia morrer sem conhecer o Evangelho. É o que acontece hoje com o mundo muçulmano, que está fechado, né? Fechado para o Evangelho, onde existe a perseguição de cristãos. Milhares de pessoas hoje morrem sem ouvir falar do Evangelho, sem ouvir falar que existe uma comunidade de Deus.
E daí, quando eu começo a pensar nessa realidade, eu falo, nossa, poderia ter sido eu. Eu nasci no Brasil, né, fui para Cristo com 7 anos de idade, conheci a Jesus, minha mãe me levou para a igreja, eu cresci dentro de uma igreja Assembleia de Deus, mas eu poderia ter nascido num país muçulmano, numa outra família, e não ter a oportunidade de ouvir o Evangelho. Quando eu penso nisso, me dói o coração. Crente, né? Mais crente, né? Dói o coração, né? Mas a gente... Glória a Deus, né? Fazer alguma coisa, eu preciso me mexer, fazer alguma coisa, nem que seja vir para uma live aqui e falar, gente, vamos orar, orar pelos povos não alcançados. Isso. Esse é um grande propósito. Eu creio muito na oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, a oração da igreja, você sabe que o maior avivamento que acontece no mundo hoje é no Irã. É um país muçulmano. Então está tendo assim muitas conversões por lá. E não é que lá não tem evangelista, se tem é tudo disfarçado, mas os muçulmanos estão sonhando, né? Então Deus está se revelando. Isso acontece por quê? Porque existe uma igreja missionária que ora. Existe uma igreja que ora. Eu acompanho o pastor Christopher, já não sei se conhece, o pastor conhece ele. Ele é brasileiro e ele faz um trabalho no meio dos muçulmanos. E ele de vez em quando posta uns vídeos lá batizando o povo, os muçulmanos, o pessoal confessando Jesus. E geralmente corre risco, né? Corre risco, porque esse caso pode ser divulgado, né? Sim, não, então, geralmente ele mostra, mas ele não fala o lugar que ele está, mas aí cada vez ele está num canto diferente. Ele está sempre saindo justamente para não cair na mão dos radicais. Mas glória a Deus por eles. Vamos orar muito por eles, vamos apoiá-los, né? E a pressão psicológica, emocional, espiritual, tudo, financeira em cima desses missionários é muito forte. Então, esses missionários, esses homens e mulheres que estão nessas regiões, eles precisam demais do nosso apoio, da nossa oração, do nosso clamor. Então é isso. Quando eu penso nisso, pastor Paulo, a necessidade no mundo, vem na minha mente o propósito global. Eu fico mais tranquilo. Por quê? Eu fico mais calmo. Porque Deus é o dono da obra. Ele é o dono da missão. A missão é dele. Então, assim, não tenho dúvida que ele está no controle de tudo. Ele está fazendo coisas agora, nesse momento, que a gente nem passa pela nossa mente. Ele está trabalhando para que o nome dele seja glorificado. Né? É verdade. E glória a Deus, porque um culto como teve aqui agora na minha casa, onde nós alcançamos 2 pessoas, principalmente uma pessoa não alcançada, essa pessoa já glorificou o nome do Senhor. Tá entendendo? Sim. Como aconteceu aqui, está acontecendo em toda parte do mundo. Toda parte do mundo. E eu quero testificar aqui, eu até anotei aqui, que a fé bíblica está crescendo até os confins da terra como nunca antes na história da humanidade. É bom frisar isso. Vou até repetir aqui para ficar gravado. A fé bíblica está crescendo até os confins da terra como nunca antes na história da humanidade. Pode ter certeza, Deus está fazendo coisas extraordinárias. Tá, tenho certeza disso. É como nós falamos naquela primeira live. A igreja do Senhor, ela é real, ela é viva. Uhum. Ela é viva. Mas vamos lá, faz a pergunta para eu ir para o 5º pilar aí. Por quê? Aliás, porque tão poucos missionários no mundo, pastor Alexandre. Porque há pouco amor pela missão de Deus. Isso mesmo, pouco amor ou pouca paixão pela missão de Deus.
Amar a obra de Deus, amar a missão de Deus, amar aquilo que Deus projetou antes de tudo, até antes da igreja. Amar. Só faz quem ama, só prega quem ama, só renuncia quem ama. É verdade. Ok? É verdade. E é isso. Olha, onde existe uma igreja apaixonada por Deus, que vive um pleno avivamento, esse pleno avivamento, eu estou falando de adoração, estou falando de quebrantamento, estou falando de arrependimento, estou falando de fé, estou falando de Bíblia, de discipulado, de ensinamento. Sabe o que vai acontecer com essa congregação, com essa igreja? O seu zelo pela obra evangelística vai aumentar, vai ser forte, vai crescer, vai prosperar. Por quê? Porque o Espírito Santo vai fazer isso. Por que o Espírito Santo vai fazer isso? Porque está tendo adoração. Porque esse é o grande propósito. O primeiro grande propósito de tudo é a adoração. Sabe por que existem missões? Porque não existe adoração. Sabe por que Deus quer alcançar os muçulmanos? Porque Deus quer que esse povo o adore. Então, onde tem adoração, quebrantamento, arrependimento, fé, o fervor missionário, o calor missionário, a paixão missionária. Não só transcultural, como local. Então, a obra evangelizadora é forte, vai crescer. O contrário disso, ou seja, uma igreja que não vive esse avivamento, o seu empenho por missões é fraca. É fraca. Você já ouviu algum pastor testemunhar? Gente, depois que eu comecei a trabalhar com missões, depois que eu comecei a evangelizar, olha, nossa igreja cresceu, nossa igreja prosperou, Deus está fazendo crescer, enfim, coisas tremendas estão acontecendo. Você já ouviu um testemunho assim? É porque houve esse princípio, porque aconteceu esse princípio. Uhum. Então, se a igreja praticar isso, com certeza, vai ter o resultado. E eu anotei aqui, e o resultado disso reflete, agora sim, o resultado disso reflete no envio de missionário aos campos. Se eu tenho paixão, se eu tenho amor, se eu tenho conhecimento, se eu tenho discipulado, é isso. Se um dia, se você quiser ir lá na igreja Betel, pastor Clodoaldo, você vai ver que a igreja é discipulada pelas nações. Se você for no culto de jovens lá, vai estar lá 200 jovens. E se você falar assim, ó, quem quer ir para as nações aqui? Se tem 200 jovens, você vai ter 400 mãos levantadas assim. Por quê? Porque isso está sendo discipulado, isso é forte. Ele discipula, ele fala, ele incentiva, ele mostra, ele vai para o campo, ele patrocina, ele envia. Então isso já tornou o quê? Uma cultura na igreja. Tá? Uma cultura na igreja. E não é nada difícil. Não é nada difícil. É a educação. O filho é educado na onde? Em casa ou na escola? Em casa. Em casa. É verdade. Nós somos educados na nossa casa. Nós somos educados na nossa igreja local. Se a igreja local não cumprir a sua tarefa nessa questão que eu falei aqui, de conhecer o propósito, de discipular a igreja, de ensinar a igreja sobre a grande comissão, de buscar uma mudança de mente, né? De conhecer a necessidade global e ter amor e paixão, o resultado disso está no envio. Está no envio. Não tenho dúvida disso. Tá? Agora, pesquisa agora, você vai ficar assustado. Segundo a Associação de Missões Transculturais Brasileira, estou falando da EAMTB, das agências missionárias mais importantes do Brasil. Missionários registrados. Missionários, não é aqueles que recebem título de missionários. Certo. Missionário. Quem é o missionário? É aquele que recebeu uma vocação, é aquele que foi treinado, aquele que estudou, aquele que conhece um pouco da antropologia, o estudo do homem, o estudo da escultura, onde estudou uma língua. Ele de fato, ele é um missionário preparado. No Brasil,
só temos 15 mil missionários no Brasil. Essa é 15 mil. Isso aí é os dados do último Congresso Brasileiro de Missões. Estão trabalhando fora do Brasil ou dentro também? É dentro e fora, porque dentro do Brasil também tem alguns pontos, alguns lugares que se tornam missão transcultural, como trabalhar no meio dos índios, alguns povos específicos como os ciganos. São 8 povos menos alcançados no Brasil, 8 povos. Então, dentro do Brasil também, ok? Entendi. 15 mil missionários. 15 mil, de acordo com a AMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras. É uma das agências mais importantes do Brasil, tá? Ou seja, outras agências missionárias pegam as informações com ela. Então, são várias agências missionárias no Brasil que têm ligação, tá ligada a ela. Ela é como se fosse a sede, sabe? A sede, e ela, entendi. É ela que trabalha as pesquisas. Agora, tem muitas pessoas no Brasil com títulos de missões, de missionários, assim, mas missionários mesmo, preparados, prontos, com curso para alcançar mesmo, são 15 mil. Agora nós estamos falando de quantos milhões de cristãos na igreja brasileira? 50 milhões? Por aí. 50 por milhões. Aí. Você sabe qual que é a média de cada cristão em relação a missões? R$1,66 por ano. Por ano. Essa é a média, o valor. De contribuição. Para a obra missionária. Como que eu vou contribuir se eu não conheço o propósito? Como que eu vou contribuir se eu não tenho conhecimento do mundo global, da necessidade? Como que eu vou contribuir se eu não sou educado, se eu não sou discipulado? Você está vendo? Da onde é a raiz? Você vai puxando? Sim. Entendeu? Por isso que é difícil a gente não pode atacar as igrejas. Não posso fazer isso, mas eu tenho que ensinar, eu tenho que discipular, eu tenho que preparar para que essa próxima geração venha com força para discipular a próxima geração e possamos assim crescer, tá? Então a média, se a gente fazer uma matemática agora simples, 50 milhões de cristãos, crentes, cada um contribuindo com R$1 por mês, teremos aí 50 milhões de reais. Agora 50 milhões de reais, São Paulo, meu Deus, eu digo que só o Brasil tem condições de alcançar o mundo, tá? Só o Brasil. Eu percebo na vida, né, da igreja como um todo, dos cristãos em geral, vamos dizer assim, tem muitos cristãos que eles vivem um cristianismo, um evangelho da seguinte forma: eles têm seu trabalho, né, para manter a sua família, e tem suas metas e seus projetos particulares, às vezes de crescimento financeiro, de conquistar um patrimônio, e eles têm a sua vida religiosa ou espiritual em ir na igreja. Ele vai, frequenta a igreja, assiste o culto, ouve a palavra, dá o seu dízimo, dá a sua oferta, e quando termina o culto no domingo, ele volta para a sua vida normal de trabalho, né, e tem as suas metas pessoais. E eu acredito que a grande maioria dos cristãos hoje vivem esse estilo de vida. E acho que o que o senhor falou é fundamental. Acho que partindo dos líderes, de trazer esse ensinamento para inflamar os corações, para mostrar para os cristãos hoje que a gente vai viver uma vida trabalhando para conquistar coisas aqui nessa terra, que quando a gente morrer vai ficar aí e vai
vai se perder e os filhos vão pegar o patrimônio e vão acabar com esse patrimônio. Enquanto isso, as almas estão morrendo. Enquanto isso, o mundo precisa ouvir o Evangelho, né? E o nosso papel como líderes, como pastores, é trazer essa palavra de ensinamento e orar para que o Espírito Santo inflame os corações com essa chama. Isso. E eu acredito que uma pessoa ela tem dificuldade para realizar muita coisa, mas se muitas pessoas se mobilizarem, se muitas pessoas tiverem essa chama queimando no coração, o poder de realização é muito maior. Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Eu compartilhei esse tema com a minha esposa, a Sônia, e ela falou algo importante. Eu falei assim, mas Alexandre, tem muita gente que a gente conhece no Brasil que deseja ir para as nações. Cara, é verdade. Mas falta, como você falou, né? Falta recurso, falta tantos meios para enviar essas pessoas. O que acontece também são missionários indo às nações sem uma preparação, sem um tempo de maturidade e experiência com Deus. Isso pode trazer um problema muito sério para a igreja e para a família do missionário. O que fazer com esses missionários? O que fazer com esses jovens? Então, a gente tem que saber esperar também. O tempo de Deus, a hora de Deus. Eu esperei 19 anos. Eu esperei 20 anos. Tá? Uhum. Mas eu esperei fazendo. Você entende? Eu esperei praticando. Eu esperei orando. Eu esperei me envolvendo. Eu esperei contribuindo. Eu esperei fazendo incursões para a Ásia, Europa, África, eu todo tempo. Então eu quero deixar isso registrado que se você tem desejo de ir para as nações, amém, glória a Deus. Se prepara para isso. Durante esse preparo, estude, seja obediente, viva o Evangelho, pratica a palavra onde você está inserido, ou seja, na sua igreja local. E se caso você não for para as nações, não fique triste. Cumpra o propósito de Deus onde você está. Né? Outro ponto é porque assim, Pastor Paulo, a missão começa onde você está e termina onde Deus quiser. Tá? Isso é missão. Onde você está e termina onde Deus quiser. Dentro disso, as pessoas precisam ter esse entendimento, essa formação, sabe? Esse avivamento, para que também ela nunca venha se desanimar e nem afastar daquilo que Deus colocou e plantou no coração dela. Tá? Agora, a igreja prega uma mensagem. Se você não pode ir, você pode contribuir. Se você não pode contribuir, você pode orar. Então foi criado aí nas congregações, nas igrejas, 3 pilares que você pode fazer: orando, contribuindo e indo. O mais difícil é ir. Verdade. Okay? É verdade. O mais difícil é ir. Porque você falou, o custo é alto, é renúncia. Então, eu vou para contribuição. Só quando se fala de contribuição, é uma parte da igreja que contribui. Você já pensou que os jovens não contribuem? São as pessoas mais maduras, mais adultas que contribuem. É verdade. Então a contribuição passa a ser o quê? Uma dificuldade também. Então vamos para o pilar mais fácil, que é a oração. Então vamos orar, mas nunca ora. Então assim, é falado isso no nosso meio. Se você não pode ir, você contribui. Se você não pode contribuir, você ora. Daí todo mundo vai para o pilar da oração, mas também não ora. Também não ora. Então, eu já não acredito mais nisso. Todo cristão, hoje eu falo, e deixo registrado aqui, todo cristão, todo crente deve orar, contribuir e ir.
Se você não pode ir além fronteira, você pode atravessar a sua rua e pregar o evangelho para quem que está do outro lado da rua. Mas você pode contribuir sim, todos podem contribuir, todos podem orar. Então não podemos dividir isso na igreja. A igreja tem que viver esses 3 pilares ao mesmo tempo. É verdade. Contribuindo e indo. É verdade. Meu pastor, nosso tempo está estourando. Amém. Foi um prazer, viu, pastor Paulo? Eu te agradeço pela sua vida, viu? Tenho acompanhado você, às vezes, de vez em quando, porque suas lives é muito tarde, mas depois eu clico lá, curto lá e vejo algumas mensagens que você tem colocado. Isso aí, continua nesse propósito que Deus colocou no seu coração. O Instituto é para isso mesmo, bíblico, é para isso mesmo. Esse Ruach, que é o Espírito, né? Possa fluir aí na vida de muitos, usando a sua vida, a sua casa, a sua família, sua esposa, seu ministério. Ok, meu irmão? Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez por atender o meu convite, por vir aqui se dispor para falar sobre missões e vamos marcar uma outra oportunidade para a gente falar sobre discipulado. Discipulado. Agora, discipulado é... com gostinho na boca desse tema. Discipulado. Você sabe que o discipulado, quando eu aprendi sobre discipulado, que o discipulado era só para os novos convertidos, né? Para os novos convertidos, né? O discipulado é para todos. Para todos. Para os pastores também precisam ser discipulados. Todos precisam ser discipulados. Todos. É verdade. Meu pastor, obrigado. De nada. Vai cair aqui. Deus abençoe. Um abraço. Um abraço para todos os participantes aí. Deus abençoe você. Tchau, tchau.